Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, aos nossos queridos ouvintes, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, eu não sei que hora que você está nos assistindo através aí da internet. Eu sou o pastor Eliseu Lemos e esse é um programa que nós estamos desenvolvendo da Homília de Sábado. Homília de sábado, uma conversa de sábado, não é mesmo? Agradecendo a Deus pela semana que se finda hoje. Hoje é dia 16 de dezembro, não é mesmo? Então hoje se finda uma semana e amanhã iniciamos outra. Então, a razão disso, de nós trazermos uma palavra para nós meditarmos durante a semana que se inicia e também de agradecer a Deus pela vitória que Ele nos deu de estarmos em mais um sábado, mais uma semana de vitória. E também pedir a Ele as bênçãos sobre a semana que estamos iniciando no dia de amanhã, no dia 17 de dezembro. Muito bem, irmãos, eu sou o pastor Eliseu, sou da Assembleia de Deus New Life, ali na cidade de Everett, aqui no estado de Massachusetts, na Grande Boston. Pois bem, querido, hoje, nesse sábado, eu quero meditar numa expressão bíblica que está registrada lá no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3, e o versículo, irmãos, de número 27. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Esse texto, você sabe, ele está dentro de um contexto, é a história dos três amigos, os três amigos entre si e também amigos de Daniel, quando eles se recusaram a dobrar-se diante da estátua, aquela estátua que Nabucodonosor mandou fazer, aquela coisa enorme e tal, e aí então era um decreto de que sempre que houvessem lá, ouvissem as buzinas, eram para onde eles estiverem, olhando para a estátua, se dobrar e adorar a estátua. E os três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se recusaram a fazê-lo. E o resultado disso foi que o rei se enfureceu, não é mesmo? E acabou lançando os três amigos numa fornalha de fogo muito grande, muito grande. Uma fornalha, enfim, que jogaram os três lá dentro, não é mesmo? E de fora, o rei ficou olhando e apareceu mais um, e ele ficou conturbado com aquilo, porque nós lançamos três e agora eu estou vendo quatro, o que está acontecendo? E o fato foi que o rei chamou, depois de um período, depois de um tempo, né? O rei chamou os três para fora e eles saíram andando da fornalha, não é mesmo? E aí o rei ficou boquiaberto, aquela coisa toda, e a Bíblia declara de que mesmo eles estando dentro da fornalha, eles não se queimaram. E mais do que isso, além de não se queimarem, nem cheiro de fumaça eles tinham. E é nessa expressão que eu quero me ater um pouquinho. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Na verdade, o fogo da fornalha, só para que você pense nisso um pouquinho, o fogo da fornalha só queimou o que não era deles, que eram as cordas pelas quais eles estavam maniatados, né? O fogo só queimou as cordas. E eles saíram de lá, andando, completamente salvos da fornalha, e nem cheiro de fumaça eles tinham. Esses hebreus, esses irmãos, esses três amigos, eles estavam exatamente onde Deus queria que, ou permitiu que eles estivessem, e fazendo e desenvolvendo a vontade de Deus.
não é mesmo? Quem honra a vontade de Deus e quem passa por tribulações e quem está aonde Deus quer que esteja, fazendo o que Deus quer que eles façam, de uma maneira plena, Deus os guarda, Deus os livra. E mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, Deus os livra na fornalha. E isso nós temos que trazer para nós. Isso nós temos que trazer para nós. Deus protege aqueles que cumprem a sua vontade e a ela se submetem em qualquer situação. A coisa não era muito fácil. A situação deles não era muito boa, não era muito favorável. Tanto é que eles mesmos dizem que se Deus não nos livrar, nós vamos morrer e acabou. Eles mesmos dizem de que eles tinham uma grande probabilidade de morrer. Mas mesmo assim, eles não se dobraram. A confiança, a fé, a garantia que eles tinham, a confiança que eles tinham nos Deus deles era tremenda. E aí então, Deus os livra, não é mesmo? E o rei os chama para fora. Nem cheiro de fumaça tinha. O que quer dizer essa questão, irmãos? Sabe, essa questão de não ter cheiro de fumaça neles, não ter cheiro, não é mesmo? Eu quero trazer isso para uma situação do resultado de quando nós passamos, de quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, passa por uma tribulação, passa por uma provação, porque Deus prova, porque Deus zela, porque Deus aperfeiçoa, e nada como o fogo de Deus para nos aperfeiçoar. Nós saímos dessa prova de Deus, não é mesmo? Nós saímos dessa prova de Deus intactos, ilesos e nem com cheiro. Veja que o nome de Deus, ele é glorificado pelo fato de nós vencermos através dele, de vencermos a prova, vencemos a dificuldade, como os três venceram a prova, mas Deus também foi glorificado no fato de eles não saírem nem com cheiro. E é isso que eu quero acentuar aqui. O que é esse sair sem cheiro da prova? O que é sem sair com esse vestígio, com essa marca da prova, que é o cheiro? Para me explicar e para fazer com que você entenda e para fazer com que nós nos aperfeiçoemos nessa questão, eu quero te trazer isso como um exemplo. Eu quero te trazer exemplos de pessoas que passaram por provas, não é mesmo? E saíram da prova, dando glória a Deus, e sem o cheiro, no que Deus também é glorificado. E eu quero te chamar a atenção para a vida de José. A vida de José. José, irmãos, lá, ele passou por uma tribulação muito grande. Desde o momento em que José foi vendido pelos irmãos para uma caravana que estava passando e foi levado como escravo. Veja, olha que situação que a vida de José passou, de que a prova, e Deus estava no controle da vida de José. A prova que José passou, Deus estava preparando José para um posto, para um lugar que Deus tinha planejado para ele. E para isso, ele precisava passar por umas provas, por uma forja, para forjar o homem José. E você sabe, dizem que ele ficou 15 anos, dizem que ele ficou 13 anos, não dá para dizer exatamente o tempo que ele ficou na cadeia, mas não foram poucos anos, não. Eu não posso afirmar o número porque a Bíblia não o diz, mas não foram poucos anos, não. O fato é de que José passou por uma prova terrível. Vendido como escravo.
Meu Deus, saiu da casa do pai, era o queridinho do papai, e foi ser escravo numa terra longínqua. E lá, como escravo, ele parou na cadeia, e lá da cadeia, Deus o tirou. Deus o tirou. Essa aqui é a realidade. Deus o tirou da cadeia. Deus, quando eu digo que permitiu que ele fosse para a cadeia, porque Deus estava planejando tudo, Deus estava traçando tudo, Deus era com José dentro da cadeia, Deus estava com José. A Bíblia diz que tudo onde José botava a mão, Deus prosperava, não é mesmo? Então, como escravo na casa de Potifar, Deus prosperou, e assim foi. O fato foi que José saiu da cadeia. José foi para o posto que Deus tinha colocado, planejado para ele. E depois de algum tempo, os irmãos de José vieram a José para comprar comida. E o que é que José faz? Você conhece. A verdade é de que José chama os irmãos, se abraça com os irmãos e chora com os irmãos. O que eu quero? O que eu quero? Como é que eu conecto? Como é que eu faço um link entre essas duas situações? Quando a Bíblia diz de que não houve nem cheiro da fumaça nos três jovens, não houve nem cheiro da situação, da prisão, da escravidão, da atitude que os irmãos de José fizeram com que ele passasse. José não tinha nem cheiro daquilo. Pelo contrário, José chama eles. Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Eu não estou com raiva de vocês. Eu não estou com ódio de vocês. Isso significa dizer o quê? Aquilo não me marcou. O tempo que eu permaneci aqui como escravo não me marcou. Eu não carrego mágoas disso. Eu não carrego o cheiro da prisão. Muito pelo contrário, eu deixei o meu cheiro lá na prisão. Eu não trouxe o cheiro da prisão. E a Bíblia diz que José os abraçou e chorou junto com eles. Que coisa linda! Deus foi glorificado através da tribulação de José, e Deus foi glorificado também no fato de que quando José sai da provação, ele não carrega resquícios, ele não carrega marcas de ódio, de rancor, de mágoas. Não! Nenhum cheiro estava com José. José saiu dali melhor do que quando entrou. Os três moços saíram da fornalha sem cheiro de fogo, sem cheiro da fumaça. Sabe? Saíram glorificando a Deus. Deus foi super exaltado na vida dos três. Que assim seja na nossa vida. Quando Deus permite que eu e você passemos por lugares complicados, por situações complicadas, não carregue mágoa. Lembra de Estevão? Quando Estevão faz o discurso, aquela questão toda, lá no capítulo 8, 6 de Atos dos Apóstolos, enfim, por ali, Estevão, quando estava sendo já apedrejado, o Estevão não carrega cheiro do apedrejamento. Ele abre a boca para dizer assim, ó, Pai, não imputes a ele esse pecado. Senhor, não imputes a eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Ai, que proximidade que Estevão teve, de Jesus Cristo. Não carregou cheiro, aquelas pedras não magoaram, pelo contrário, acentuou mais ainda o amor por Deus e pelos seus algozes. Que isso sirva de lição para a nossa vida. Não carregue cheiro das dificuldades. Carregue somente o aperfeiçoamento
E a glória de Deus que te trouxe para essa dificuldade e que forjou você. No nome de Jesus, marca esta palavra no teu coração. Amanhã eu quero convidar você para estar conosco no dia 17, amanhã, dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã. Quero te convidar para o número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Nós vamos ter uma cantata de Natal. Estamos antecipando, não é, o nosso culto de Natal para esse domingo, porque no dia de Natal os familiares querem visitar os outros familiares e tal, e aí então nós não vamos ter toda a equipe do louvor juntas, e aí então nós queremos antecipar. E eu quero que você venha ouvir uma palavra de Deus no nome de Jesus. Te espero lá, às 10 horas, no número 355 da Broadway. Um grande abraço e que Deus abençoe a tua semana que vai iniciar amanhã. Um grande abraço e fique na paz.